Minha noiva disse, cancele seus padrinhos, eles são imaturos, ou o casamento acabou. Eu sorri. Então considere cancelado. Olá! Antes de começarmos, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Estamos em busca da meta de 1000 inscritos, e o seu apoio é muito importante. Agora, vamos para a história. Ela pensou que eu me referia a eles, até que cancelei o próprio casamento e revelei a verdade no jantar de ensaio. O rosto dela empalideceu quando toda a família se voltou para mim. Eu, homem de 32 anos, deveria me casar amanhã. Isso não vai acontecer. Fui eu quem incendiou tudo, e agora estou sentado em meu abençoado e silencioso apartamento, contemplando os destroços do que pensei ser minha vida. Meu relacionamento de 4 anos com minha agora ex-noiva, Isabela, 29, parecia sólido até ficarmos noivos. Então, o planejamento do casamento se transformou em uma tomada de controle corporativa liderada por ela e sua mãe, Eleanor. Elas tinham uma visão muito específica, muito cara e muito bege. Minha opinião era tratada como uma sugestão fofa vinda de um estagiário. Eu queria um food truck, elas exigiam um quarteto de cordas. Aprendi a escolher minhas batalhas, entendendo que o casamento seria apenas um dia. O importante era o matrimônio. Mas eu não cederia em relação aos meus padrinhos. Meus caras, Léo, Noah e Ben, são meu alicerce. Somos amigos desde a infância, os irmãos que você escolhe. Isabela nunca se entrosou com eles, achava as noites semanais de jogos e as gargalhadas altas algo infantil. O ponto de ruptura foi uma mesa de jogos personalizada que meus amigos e eu construímos juntos. Para mim, é um monumento à nossa amizade. Para Isabela, era apenas madeira grosseira que atraía nerds e deveria ser substituída por uma bicicleta Peloton. A gota d'água para ela aconteceu na prova do terno, 2 semanas atrás. Meu amigo Noah fez uma imitação hilária de um chefe famoso, e o alfaiate não parava de rir. A loja inteira caiu em gargalhadas. Isabela ficou num canto, mortificada porque não estávamos transmitindo a imagem sofisticada que ela exigia para o casamento. Naquela noite, o martelo caiu. Ela me sentou em nosso sofá bege, o rosto carregado. Alex, precisamos ter uma conversa séria sobre seus padrinhos. Certo. O que houve? O comportamento deles hoje foi absolutamente vergonhoso. Minha mãe soube. Está correndo pela cidade que eles agiram como bufões. Eles não passam a imagem certa para o nosso casamento, Alex. A imagem certa? Fácil. Eles estavam apenas se divertindo. Eles são meus melhores amigos. São imaturos. Nosso casamento é um evento elegante, sofisticado. Eles são bobos. Quero que você peça a eles para desistirem. Podem vir como convidados. Meu irmão Daniel e meu primo Julian já concordaram em substituí-los. É uma aparência muito mais coesa, centrada na família. A audácia era chocante. Isso foi um ataque premeditado. Ela já tinha substitutos preparados. Eu? De jeito nenhum. Não existe versão da realidade em que eu expulse meus melhores amigos da cerimônia. Eles são minha família. Os olhos dela endureceram. A máscara da noiva perfeita caiu, revelando o frio sentimento de direito por baixo. Isabela, então você tem uma decisão a tomar. Precisa decidir o que é mais importante, aquela mesa de madeira e os nerds que vêm junto, ou eu e a vida que deveríamos construir. Cancele seus padrinhos, Alex, ou o casamento acabou. Ela lançou o ultimato com tamanha certeza, tão convicta de que me encurralara. Nesse instante, tudo ficou claro. Os móveis bege, o desprezo pelas minhas opiniões, o desdém pelas pessoas que eu amava. Era tudo sobre controle. Sobre me moldar como o acessório perfeito para a vida dela. O nó de ansiedade que eu carregava há meses simplesmente se desfez. Eu olhei para ela e sorri. Você tem razão. É uma grande decisão. Preciso escolher. Fiz uma pausa, permitindo que ela saboreasse sua vitória. Então considere cancelado. Uma onda de alívio triunfante tomou o rosto dela. Oh, Alex, obrigada, disse ela, me abraçando. Eu sabia que você entenderia. Isso é para o melhor, você vai ver. Eu não a abracei de volta. Ela não percebeu. Estava ocupada demais celebrando sua vitória. Pensava que eu me referia aos padrinhos. Não fazia ideia de que eu falava do maldito casamento inteiro. Nos 3 dias seguintes, tornei-me um fantasma. Ela estava radiante,
correndo com os preparativos de última hora, contando a todos sobre a nova formação do cortejo. Eu era educado, mas distante. Ela interpretava meu silêncio como birra, um pequeno preço a pagar por seu casamento perfeito. Enquanto isso, eu executava uma demolição meticulosa. Primeiro, liguei para os fornecedores. O pai dela, Marcos, um homem rico que adorava ostentar, havia pago os grandes depósitos do local e do buffet. Contudo, meu nome estava nos contratos como cliente principal, e fui eu quem pagará as taxas iniciais. Telefonei e cancelei tudo oficialmente. Segundo os contratos, cancelamentos tão próximos significavam perda de todos os valores pagos. A soma de 6 dígitos de Marcos se foi. Gravei as ligações para meu registro. Em seguida, cancelei minhas próprias contribuições. O fotógrafo, a banda e a viagem de 2 semanas às Maldivas haviam sido pagos por mim. Arquei com as multas, depois liguei para a companhia aérea e o resort. Cancelei a passagem de Isabela e mantive a minha. Imaginei que poderia aproveitar as férias. Depois, cuidei do anel. Era um diamante ostensivo escolhido por ela e pela mãe. Já havia passado do prazo de devolução, mas levei de volta à joalheria e assinei um acordo de revenda. Queria me livrar dele. Finalmente, contei à minha equipe. Meus pais ficaram aliviados. Eles tinham percebido os sinais há meses. Liguei para os caras e contei o que Isabela exigirá e o que eu havia feito. Após um silêncio, Léo apenas disse: "Então isso significa que eu não preciso usar aqueles sapatos brilhantes de aluguel?" Caímos todos na risada. Disse a eles que o jantar de ensaio ainda estava de pé, mas seria um tipo diferente de evento. Eu precisava deles lá. Eles não hesitaram. O tempo todo, Isabela permanecia feliz, me enviando fotos de arranjos florais. Eu respondia com uma palavra. Ela estava tão embriagada de vitória que não percebia que eu já havia partido. Não tinha ideia de que em menos de 24 horas, seu mundo perfeito desabaria. Atualização. O jantar de ensaio foi realizado em uma sala reservada de um restaurante requintado e formal. A família de Isabela estava em peso, um mar de cachemira e expressões presunçosas. Seu pai Marcos dominava a cena, e Isabela circulava pela sala, radiante. Parecia uma rainha. Meus pais estavam na outra ponta da mesa, rostos pesados. Léo, Noah e Ben ocupavam uma mesa pequena no canto, silenciosos, sólidos no apoio. Isabela lançou a eles um olhar de triunfo misturado com irritação, achando que estavam ali para se humilhar. Seu irmão Daniel e o primo Julian, os substitutos, permaneciam constrangidos junto ao bar. O jantar foi uma provação de conversas superficiais. Eu apenas empurrava a comida no prato, o coração acelerado. Eu estava pronto. Finalmente, Marcos se levantou, batendo na taça de vinho. "Amigos, família", começou ele, radiante. "Estamos muito felizes em receber Alex em nossa família. Ele é um excelente jovem, um par perfeito para nossa Izzy." Ergueu a taça para mim. "E agora, gostaria de convidar meu futuro genro, Alex, a dizer algumas palavras." Todos os olhares se voltaram para mim. Isabela me encarava com uma expressão úmida de expectativa. Dobrei calmamente meu guardanapo, coloquei-o sobre a mesa e me levantei. "Obrigado, Marcos, e obrigado a todos por estarem aqui", comecei, minha voz firme e clara. "De fato, tenho algo a dizer, mas não é o brinde que vocês estão esperando." Um lampejo de confusão cruzou o rosto de Isabela. "Um casamento tem o poder de revelar a verdade", continuei. "E nesta semana, eu aprendi uma verdade dura e inegociável." Virei levemente a cabeça para olhar Léo, Noah e Ben. No início desta semana, Isabela me fez uma exigência. Ela disse que meus padrinhos, meus melhores amigos desde a infância, eram uma vergonha. Disse, e cito, que eles eram imaturos e não passavam a imagem adequada para o casamento elegante que ela havia planejado. Um suspiro percorreu a sala. O sorriso de Isabela desapareceu, dando lugar a uma máscara pálida de horror. Ela me deu um ultimato, continuei, minha voz inabalável. Eu tinha que expulsar Léo, Noah e Ben da cerimônia. Era inegociável. Ela disse, cancele seus padrinhos ou o casamento acabou. O silêncio foi absoluto. Deixei as palavras ecoarem no ar antes de encarar diretamente os olhos arregalados e aterrorizados de Isabela. Então fiz a minha escolha. Quando ela lançou aquele ultimato, respondi com 2 palavras, considere cancelado. Ela sorriu e me abraçou, acreditando que eu estava cedendo. Ela acreditou que eu cancelava meus amigos, mas interpretou mal. Olhei ao redor da sala para a família chocada dela. Eu não estava cancelando meus padrinhos. Eu estava cancelando o casamento. O caos explodiu.
Sua mãe, Eleanor, gritou em histeria. Marcos saltou de pé, o rosto em chamas. Qual é o significado disso? Que tipo de brincadeira doentia é essa? Ignorei-o e falei com calma à sala. Um casamento é sobre parceria e respeito. Eu não posso me casar com uma mulher que me pediria para jogar fora 25 anos de amizade em nome das aparências. Portanto, para que fique absolutamente claro, não haverá casamento amanhã. Então voltei-me para Marcos. E Marcos, apenas para que saiba, cancelei oficialmente tudo esta manhã. Falei com o local e com os fornecedores. De acordo com os contratos que você assinou, seus pagamentos vultosos são, infelizmente, 100% não reembolsáveis. O rosto dele passou do vermelho a um cinza esmaecido. O golpe financeiro o atingiu mais forte do que o emocional. Meti a mão no paletó, retirei um envelope e o coloquei sobre a mesa. Isabela, disse eu, minha voz agora mais suave. Aqui está o contrato de consignação do anel de noivado. Foi um presente condicional, e como a condição, o casamento, não será cumprida, ele não lhe pertence mais. Você também encontrará o recibo confirmando o cancelamento da sua passagem de lua de mel. Isabela apenas encarou o envelope, tremendo. Meus pais, meus amigos e eu vamos nos retirar agora, anunciei. Temos reservas em outro lugar. Para uma celebração. Léo, Noah e Ben se levantaram em uníssono. Meus pais o seguiram. Enquanto caminhávamos até a porta, a sala explodiu atrás de nós. Eleanor gritava sobre humilhação. Marcos vociferava sobre processos. Isabela apenas permanecia sentada, silenciosa, enquanto o mundo perfeitamente orquestrado dela ardia em ruínas. Saímos para o ar fresco da noite e, pela primeira vez em mais de um ano, senti que podia respirar. Atualização final. As semanas seguintes ao não casamento foram uma tempestade de direito e manipulação. Primeiro veio a campanha de difamação nas redes sociais, pintando-me como um noivo cruel e instável que humilhou publicamente sua inocente noiva por esporte. Convenientemente omitiram o ultimato. Depois, uma carta ameaçadora chegou de um renomado escritório de advocacia, exigindo que eu reembolsasse Marcos em mais de $200 mil de depósitos perdidos, além de danos por estresse emocional. Em seguida, veio a questão do apartamento. Eu era proprietário do meu condomínio, mas Isabela se recusava a sair, alegando direitos de coabitação e dizendo estar traumatizada demais para arrumar suas coisas. Ela estava se aproveitando, tentando tornar minha vida tão miserável que eu a pagaria para ir embora. Mas eu estava preparado. Não iria me envolver no drama deles. Eu iria desmontar o ataque com fatos frios e duros. Contratei uma advogada afiada, sem rodeios, chamada Sarah. Nossa contraofensiva foi rápida e brutal. Sarah redigiu uma resposta à ameaça legal que era uma verdadeira obra-prima. Declarava que o cancelamento do casamento foi consequência direta do ultimato imposto pela filha deles, fato que ficaríamos mais que felizes em contestar judicialmente. Incluía declarações juramentadas de Léo, Noah e Ben corroborando minha versão, além de uma transcrição da minha ligação gravada com o local da festa. Concluía com um aviso. Se prosseguissem com o processo frívolo, nós contraprocessaríamos vigorosamente por acusação maliciosa e assédio, tornando toda a história embaraçosa parte do registro público. Após um mês suportando a difamação online, fiz uma única publicação em minhas redes. Era apenas um texto simples sobre um fundo cinza. Muito foi dito sobre meu casamento cancelado. Para esclarecer, ele foi desfeito porque me deram um ultimato inegociável. Remover meus 3 melhores amigos de 25 anos da cerimônia, ou não haveria casamento. Mandaram que eu escolhesse. Eu escolhi meus amigos. Foi uma decisão dolorosa, mas de princípio. Não farei mais comentários e desejo paz a todos os envolvidos. O efeito foi imediato. Meus amigos e familiares compartilharam. A narrativa que eles tanto controlaram se despedaçou. Quanto ao apartamento, eu não liguei nem mandei mensagem. Sarah entrou com uma notificação formal de despejo. Isabela ignorou, então avançamos com a ação judicial. Ela finalmente saiu no dia anterior à data marcada para o oficial de justiça removê-la. Levou alguns eletrodomésticos e derramou vinho tinto sobre meu tapete do escritório, mas eu apenas contratei uma equipe de limpeza. Valeu o custo para pagar sua presença. A resolução não foi um confronto dramático em tribunal, mas um esvaziamento silencioso. Os advogados de Marcos silenciaram. O risco da exposição pública era grande demais para a reputação deles. Soube por conhecidos que a repercussão para Isabela foi brutal. A verdadeira história se espalhou pelo círculo social deles, fazendo-os parecer mesquinhos e ridículos. Marcos perdeu prestígio, e Eleanor, dizem, ficou tão envergonhada que abandonou seu clube. Isabela teve que voltar a morar com os pais. Pelo que ouvi, ela ainda conta a quem quiser ouvir que eu arruinei sua vida, totalmente sem consciência ou arrependimento. Quanto a mim, os últimos 3 meses foram de purificação.
Vendi o condomínio e mudei para um novo apartamento, um lugar sem bege e sem mais memórias. Os caras me ajudaram a instalar a mesa de jogos na nova sala. Fiz aquela viagem sozinho às Maldivas e passei 2 semanas saboreando o silêncio. Foi lá que percebi que a melhor vingança não foi o anúncio público nem as cartas jurídicas. Foi simplesmente me recusar a me incendiar para mantê-la aquecida. Ela me deu um ultimato, acreditando ter todas as cartas. Não percebeu que me entregava a chave da minha própria jaula. Não apenas desviei de uma bala. Desviei de uma vida inteira de conformidade sem alegria. E isso é um desfecho melhor do que qualquer casamento poderia ter sido. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Seu apoio faz toda a diferença.